Questão de número 23. O choque elétrico pode ser muito nocivo ao ser humano. Um dos fatores que pode causar danos ao corpo humano é o trajeto que a corrente faz. O fato de ela passar pelo coração, que é um músculo, causa os espasmos que alteram o ritmo cardíaco, deixando-o irregular. Os choques mais perigosos acontecem quando uma pessoa segura com as duas mãos o fio elétrico, pois o caminho a ser percorrido pela corrente elétrica fica mais próximo do coração. A tensão elétrica e a corrente e a resistência do corpo humano variam de indivíduo para indivíduo e variam de 500 a 500 mil ohms de resistência à corrente elétrica. A tabela abaixo indica a sensação ocasionada por uma corrente elétrica quando ela atravessa o corpo humano. Então está aqui o valor da corrente elétrica em miliamperes, né? Então para cada valor temos aqui as sensações, né, apresentadas pela tabela. Em um episódio do seriado mexicano El Chavo del Ocho, Chaves no Brasil, estreado em 1984 na emissora SBT, a turma inteira é eletrocutada ao se tocarem nas mãos, formando uma espécie de corrente humana, enquanto o Sr. Madruga troca um disjuntor da vila. Considere que a resistência do corpo de cada personagem é a mesma, né, ou seja, 2.200 ohms, e que a tensão na vila era de 220 volts. Dada a situação, assinale V verdadeiro ou F para falso para as alternativas. Então, a gente vai analisar a situação, né, que ocorre neste episódio e entender como representá-la, né, dentro da física. E em seguida é que vamos então atribuir V ou F, né, para cada alternativa. Muito bem. Esta figura é uma imagem do episódio do Chaves, né? Além do mais, caso você tenha interesse, né, e queira assistir esse episódio, ele se chama Duro Ser Eletricista. Bom, como a questão nos informa, cada personagem possui uma resistência R. Então, nós podemos considerar cada personagem como sendo um resistor, né, de resistência R. Beleza? Nesta figura aqui, né, esta figura aqui é a situação, né, que acontece no episódio sendo representada na física, né? Ou seja, os 5 personagens, né, em contato, certo? Sendo percorridos por uma corrente elétrica I, podem ser representados, né, por uma associação em série. Beleza? Como dito, R é a resistência dos resistores, né, sendo os resistores, cada resistor sendo um personagem, e a questão nos informa que a resistência desses resistores, né, é a mesma, então por isso que é R para cada resistor. E a intensidade da corrente, né, que percorre a associação, e o U, né, é a diferença de potencial, né, entre os terminais da associação. Muito bem, vamos analisar a alternativa A, que diz o seguinte: seria necessária uma corrente humana constituída por mais de 10 personagens para que a sensação experimentada por eles fosse apenas de formigamento. Bom, aqui vou considerar 11 personagens, né, que ilustro por 11 resistores, formando, né, portanto, esta associação em série. Bom, para descobrir se cada personagem, né, vai sentir apenas formigamento, né, nós devemos encontrar a corrente que percorre, né, toda a associação. Primeiro, então, nós devemos determinar a resistência equivalente, né, de uma associação em série. E nesse tipo de associação, a resistência equivalente ela é determinada como da seguinte forma: somando as resistências, né, dos resistores que formam a associação em série. Então, nesse caso, como tem 11 resistores, né, então a resistência equivalente é 11R. Bom, encontramos a resistência equivalente, agora a gente vai encontrar a corrente que percorre, né, os resistores ou o único resistor, que é o resistor equivalente. Para isso, a gente vai usar a lei de Ohm, né? Então,
a lei de Ohm, que diz que a tensão aplicada nos terminais do resistor equivalente, né, ou dos 11 resistores, é igual a essa resistência multiplicada pela corrente que percorre a associação. Olha, desta fórmula aqui, né, ou desta equação, a gente obtém que a corrente é a tensão dividida pela resistência equivalente. Bom, vou repetir o resistência equivalente é 11 vezes a resistência de um resistor. Muito bem, substituindo os valores, vai ficar 220 dividido por 11 vezes 2.200. Olha, 2.200 é o resultado desta multiplicação aqui, ó, de 220 por 10, certo? E vou reescrever o numerador. Seguinte, 220 dividido por 220 é 1, e o denominador é isso aqui. Isso é o mesmo que 110. E esta divisão, né, ela pode ser aproximada em notação científica por 9,1 vezes 10 a menos 3 e a unidade ampere, certo? Seguinte, ó, 10 a menos 3 é o valor do prefixo milli, simbolizado apenas por m. Então, posso escrever também a minha resposta como sendo 9,1 miliampere, certo? Veja que o valor que nós obtivemos, né, é maior que 1 miliampere e menor que 10 miliampere, certo? Então, analisando a tabela, este valor, né, ele produz uma sensação de formigamento, né? Portanto, a alternativa ela está verdadeira. Vamos analisar agora a alternativa B, que diz o seguinte: seria necessária uma corrente humana constituída por menos de 10 personagens para que a sensação experimentada por eles fosse de apenas formigamento. Bom, agora eu vou considerar 8 personagens, né? Portanto, temos uma associação, né, formada por 8 resistores em série. Novamente, vamos determinar aí, né? Então, primeiro, calculamos a resistência equivalente, né, que nesse caso, como tem 8 resistores, a resistência equivalente é 8 vezes a resistência de um único resistor. Da lei de Ohm, como vimos, obtemos que a corrente é a tensão dividida pela resistência equivalente, certo? Novamente, repito o U, e no lugar da resistência equivalente, 8R. Substituindo os valores, temos esta equação, né? Novamente, 2.200 é o resultado desta multiplicação. Realiza agora esta divisão, que dá 1. Repito estes dois números, certo? 8 vezes 10 é 80. E esta divisão ela pode ser aproximada por este valor. Em notação científica, né, deslocando a vírgula para a direita, esse resultado é o mesmo que esse, beleza? Novamente, esse prefixo, esse valor aqui, nessa potência, é o valor do prefixo milli, né? Portanto, o resultado é 12 miliampere. Veja que este valor que nós obtivemos, ele é maior que 10 miliampere e menor do que 20 miliampere. Portanto, a sensação, né, que esse valor de corrente produz é dor e forte formigamento, né? E não apenas formigamento. Portanto, essa alternativa ela é falsa. A alternativa C diz o seguinte: com apenas 3 personagens formando a corrente humana, eles poderiam sofrer convulsões e parada respiratória. Então, temos agora uma associação, né, formada por 3 resistores. Novamente, primeiro determinamos a resistência equivalente e em seguida usamos a lei de Ohm
para determinar a corrente. Então, como vimos, a corrente pode ser dada por essa equação, que pode ser escrita desta forma, né? Substituindo os valores, obtemos este resultado. Novamente, substitui esse resultado por esta multiplicação, realiza essa divisão, né? E chegamos neste resultado. E esta divisão ela pode ser aproximada por este valor, né? E unidade ampere. Em notação científica, deslocando a vírgula, né? Temos que esse resultado pode ser escrito desta forma, né? E, portanto, o resultado final pode ser escrito como sendo 33 mA, né? Vemos que o valor, né, da corrente que obtivemos é maior do que 20, né, mA e menor do que 100 mA, né? Portanto, os personagens sentiriam convulsões, né, e parada respiratória. Então, a alternativa, de fato, é verdadeira. Finalmente, vamos analisar a alternativa D, que diz o seguinte: se ninguém tocasse no Sr. Madruga, ele poderia sofrer queimaduras e parada cardíaca. Bom, então agora nós temos um único resistor, né, representando o Sr. Madruga, e então nós vamos determinar a corrente que percorre ele. Para isso usaremos a lei de Ohm, né, que como vimos, nos fornece a corrente, certo? Substituindo os valores de U e da resistência, obtemos esse resultado. Novamente, 2.200, substitui por este produto, realizo esta divisão e sobra, portanto, 1 sobre 10. 1 sobre 10 é o mesmo que 0,1 amperes, certo? Em notação científica, isso é o mesmo que 1 vezes 10 a menos 1. Bom, menos 1 é o resultado desta diferença, certo? E essa potência ela pode ser escrita como um produto de duas potências, né? Com esses expoentes, beleza? Olha, esse aqui é o valor do prefixo milli, e 1 vezes 10 a 2 é 100. Portanto, o nosso resultado, né, é que a corrente é 100 mA. Então, portanto, olhando a tabela, veja que este valor de corrente ele produz uma sensação de fibrilação, né, e não queimaduras e parada cardíaca, certo? Portanto, essa alternativa ela é falsa.